Um milionário encontrou idosa de 76 anos em seu banheiro. Não acreditou quando ela olhou e disse: "Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa." Vamos lá! Vicente Nogueira, um homem que parecia ter tudo o que o mundo poderia oferecer, acordou no meio da noite com um som incomum. Ele, que sempre foi um perfeccionista, dono de uma rede de shoppings e uma mansão imponente na Praia do Canto, em Vitória, no Espírito Santo, não estava acostumado com surpresas. No entanto, naquela madrugada silenciosa, algo fez-se levantar da cama e sair em direção ao banheiro principal. Era impossível que aquele som fosse algum tipo de erro. Era um barulho claro, como se algo ou alguém tivesse invadido sua casa. Ele abriu a porta com cautela, a luz do corredor iluminando o ambiente com intensidade. Porém, o que ele encontrou foi muito mais do que um simples erro ou uma intrusão qualquer. Dentro do banheiro, uma mulher idosa de cabelos brancos, vestindo uma camisola desgastada e descalça, o encarava fixamente. Seus olhos, que pareciam vazios, estavam imersos em uma profundidade inquietante. Ela não demonstrava medo ou confusão, pelo contrário, parecia estar ali com um propósito bem definido. Vicente, surpreso e atônito, deu alguns passos para trás, sentindo o estômago apertar, tentando compreender o que estava acontecendo. "Finalmente te encontrei." A voz da mulher soou trêmula, mas ao mesmo tempo, cheia de uma firmeza inexplicável. Ele olhou para ela, ainda em estado de choque. O que uma senhora de 76 anos estava fazendo em seu banheiro no meio da madrugada? Ele, que havia se cercado de tudo que podia para manter a segurança e o silêncio em sua mansão, nunca imaginou passar por algo assim. "Quem é a senhora? Como entrou aqui?" Vicente perguntou, tentando manter a calma, mas a sensação de estar sendo desafiado por algo fora do seu controle era inegável. A idosa o observou com um olhar penetrante, como se já soubesse que essa pergunta viria. Ela respirou profundamente, com uma leveza que contrastava com o medo que se apoderava do empresário. "Meu nome é Sebastiana. E esta casa era minha," ela revelou, suas palavras flutuando no ar. Vicente ficou parado, sua mente tentando processar as palavras dela. Como assim? Era sua? Ele nunca soubera de qualquer outra pessoa que tenha vivido naquela mansão. A casa que ele comprou anos atrás, depois de realizar um grande negócio com uma construtora local, sempre foi sua. Não havia registros de outra família ali antes. A história parecia surreal, mas algo na expressão da mulher o fez querer ouvir mais. "Quem é a senhora, de verdade? Como entrou aqui?" "Não faz sentido." Ele insistiu, agora um pouco mais próximo dela, mas ainda mantendo distância. Sebastiana olhou-o com uma mistura de dor e tristeza nos olhos. Ela parecia uma mulher cansada, mas não disposta a desistir. Ela não estava ali por acaso, e sua presença parecia ter um objetivo maior. "Há muitos anos, essa casa foi minha, junto com minha família," ela começou a contar, sua voz tremendo levemente. "Meu marido era um pequeno empresário e nós vivíamos aqui, na época éramos felizes. Mas tudo foi destruído de forma misteriosa. Meu marido desapareceu, as dívidas tomaram tudo o que tínhamos. E não só isso, as provas desapareceram. Eu passei anos tentando entender o que aconteceu, mas todas as evidências sumiram." Vicente, incrédulo, sentiu uma estranha sensação de desconforto. Como assim? Tudo foi tomado de uma mulher que parecia tão frágil. Algo não se encaixava, mas ele sabia que, para entender melhor o que estava acontecendo, precisava ouvir mais. Sebastiana continuou, com um olhar perdido no vazio. "Eu desconfio que alguém tenha armado contra nós, que tenha roubado nossa casa de maneira ilegal e forjado tudo. Mas ninguém acreditou em mim." Vicente sentiu uma onda de frustração, mas também de curiosidade. Ele, um homem de negócios, sabia que aquilo poderia ser apenas uma história de um ser humano desesperado, mas não conseguia ignorar o desconforto crescente que a situação causava. Por mais que ele quisesse expulsá-la, algo lhe dizia que deveria escutar até o final. "Eu preciso saber mais sobre o que aconteceu. Me deixe ver se isso é verdade. Farei algumas pesquisas," ele disse, ainda sem acreditar plenamente, mas sem conseguir refutar a dor visível na mulher à sua frente. Na manhã seguinte, Vicente acordou com a sensação de que algo grande estava prestes a ser revelado.
Ele não podia ignorar o que Sebastiana dissera. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia imaginar como sua vida poderia mudar com aquilo. Foi então que ele decidiu investigar. Ele não estava disposto a deixar aquilo passar sem entender a fundo. Com o auxílio de um amigo advogado, Vicente procurou por documentos antigos que poderiam esclarecer a origem da casa e da história que a mulher tinha contado. Foi quando, ao revirar os papéis antigos, ele se deparou com algo que jamais imaginou encontrar. O nome de seu próprio pai, Arnaldo Nogueira, estava envolvido em uma fraude imobiliária de grande escala. Seu corpo gelou. Aquela história que Sebastiana havia contado estava, de alguma forma, ligada à sua própria família, à sua própria vida. O homem que ele sempre admirou, o pai que ele sempre acreditou ser um exemplo de honra e sucesso, estava diretamente envolvido em um esquema que destruíra a vida de uma mulher e, possivelmente, de muitas outras. O choque foi imenso. O império de Vicente não era apenas o resultado de seu trabalho árduo, mas de uma série de escolhas questionáveis de seu pai, que haviam moldado sua vida de maneira que ele nunca imaginou. Ele ficou paralisado por alguns segundos, tentando processar o que isso significava para ele e para seu futuro. Agora, Vicente se via diante de uma escolha impossível: ignorar a verdade e seguir em frente com sua vida, ou confrontar os fantasmas do passado e tentar, de alguma forma, reparar o erro que seu pai cometera. Mas algo em seu coração dizia que não poderia simplesmente fechar os olhos para a injustiça que Sebastiana havia sofrido. Algo lhe dizia que a única maneira de seguir em frente seria enfrentar o que estava escondido no passado. Vicente passou horas em sua biblioteca particular, rodeado por uma pilha de papéis antigos e documentos mofados. Sua mente estava a mil, tentando fazer sentido do que descobrira nas últimas horas. Seu pai, Arnaldo Nogueira, um homem que ele sempre admirou e respeitou, estava envolvido em um esquema de fraude imobiliária que destruíra a vida de uma mulher, Sebastiana, e de tantas outras pessoas. Mas a questão mais difícil não era a fraude em si, mas o fato de que o império que Vicente havia construído, a fortuna que ele tanto prezava, tinha sido fundada sobre um erro do passado. Como ele poderia ignorar aquilo? Como poderia seguir vivendo sua vida de luxo e conforto sabendo que tudo o que conquistara estava manchado por uma mentira? Ele estava cercado por riquezas e sucesso, mas o que isso significava agora que ele sabia que a base do seu império estava associada a um crime? Enquanto sua mente corria em círculos, ele não conseguiu evitar que a imagem de Sebastiana voltasse à sua cabeça. A mulher idosa que apareceu em sua casa, em pleno meio da noite, alegando ser a antiga dona da mansão, ainda estava em sua mente. Sua dor, seu olhar cansado e, ao mesmo tempo, determinado, não saía de seus pensamentos. Ela não parecia querer vingança. Sebastiana só queria ser ouvida, queria que a verdade fosse finalmente exposta, mas mais importante ainda, ela queria justiça, algo que, por tanto tempo, parecia ter lhe sido negado. Vicente sabia que o que estava prestes a fazer poderia mudar sua vida para sempre. Ele tinha uma escolha a fazer: poderia encobrir tudo, manter o império intacto e continuar vivendo como antes, ou poderia enfrentar a verdade e tentar corrigir o erro do passado. Mas, ao mesmo tempo, havia uma voz em seu interior que lhe dizia que, se ele realmente queria ser o homem que sempre imaginou ser, ele não poderia simplesmente fechar os olhos para aquilo. Ele precisava fazer a coisa certa, não importava o quão difícil fosse. Tomado por uma sensação de urgência, Vicente decidiu buscar mais informações. Ele não podia simplesmente confiar nas palavras de Sebastiana. Precisava de provas concretas para entender o que realmente acontecerá. Com o auxílio de um detetive particular, ele começou a investigar mais a fundo a fraude imobiliária que envolvia seu pai. O detetive, após semanas de investigação, conseguiu encontrar mais documentos, mais registros que apontavam para uma série de transações fraudulentas feitas nos anos 80 e 90, envolvendo políticos e empresários poderosos da época. O nome de Arnaldo Nogueira aparecia repetidamente, junto com o de outros homens influentes, e o rastro de destruição que causaram estava claro. A cada novo documento que Vicente lia, ele se sentia mais envergonhado e mais determinado a corrigir os erros do passado. Ele não sabia ao certo como isso poderia ser feito, mas sabia que precisava agir. Foi então que, em uma reunião com seu advogado, ele teve uma ideia que lhe parecia arriscada, mas necessária. Ele precisava expor a verdade, não apenas para Sebastiana, mas para todos que foram vítimas da fraude. E, mais importante, precisava se afastar do legado sujo que seu pai havia deixado para trás.
Ele sabia que isso significava perder o que construíra até então, mas ao mesmo tempo, ele sentia que só assim poderia seguir em frente, talvez, encontrar uma verdadeira paz interior. Eu preciso de uma prova concreta, algo que ninguém possa contestar, disse Vicente, com a voz firme, como se estivesse falando para si mesmo mais do que para seu advogado. E quando tivermos tudo, eu vou expor essa fraude ao mundo. Seu advogado, um homem experiente, olhou para Vicente com uma expressão de preocupação. Ele sabia que isso significaria arriscar muito, que as consequências poderiam ser devastadoras para o império de Vicente. Mas, ao mesmo tempo, ele também sabia que a decisão de seu cliente era algo que, se fosse bem-sucedido, poderia trazer uma grande mudança para o futuro. Você está certo, respondeu o advogado. Mas precisamos ter cuidado. Estamos lidando com pessoas poderosas aqui, e isso pode vir com riscos que você não está totalmente preparado para enfrentar. Mas Vicente não hesitou. Ele sabia que o risco existia, mas a única maneira de corrigir o erro era enfrentando-o de frente. A cada minuto que passava, a necessidade de justiça se tornava mais clara em sua mente. Ele precisava fazer aquilo por Sebastiana, por todas as pessoas que haviam sido prejudicadas, mas também por si mesmo. Ele não poderia viver uma vida cheia de mentiras, não poderia viver em uma mansão que, na verdade, era um símbolo de uma fraude. Decidido, Vicente começou a trabalhar nos detalhes. Ele sabia que a batalha seria difícil e longa, mas estava preparado para tudo. Começou a reunir mais provas, convocar testemunhas e, ao mesmo tempo, garantir que a justiça fosse feita da maneira mais legítima possível. Quando finalmente se encontrou com Sebastiana para contar o que havia descoberto, a mulher o olhou com uma expressão de alívio. Ela não pediu dinheiro, não pediu vingança. Ela só queria saber que a verdade seria finalmente revelada e que, de alguma forma, ela teria a justiça que lhe fora negada por tantos anos. Eu não busco vingança, disse Sebastiana, com uma serenidade que surpreendeu Vicente. Eu só quero que as pessoas saibam o que aconteceu e que a verdade seja ouvida. Essas palavras ficaram gravadas na mente de Vicente, como um lembrete do que ele estava prestes a fazer. Ele estava prestes a destruir tudo o que seu pai havia construído, mas ao mesmo tempo, estava criando algo novo. Ele estava criando uma história de redenção. Enquanto isso, a cidade de Vitória, o Espírito Santo e o Brasil em geral começavam a se preparar para uma revelação que mudaria tudo. O que Vicente estava prestes a fazer seria um exemplo para o mundo. Não importa o tamanho do império que você construa, a verdade sempre virá à tona. A decisão de Vicente Nogueira estava tomada. O peso da verdade agora o acompanhava como uma sombra constante, e ele sabia que não havia volta. A ideia de expor a corrupção que seu pai, Arnaldo Nogueira, havia alimentado durante anos parecia assustadora, mas ele não se permitia mais duvidar. Sua missão era clara: corrigir o erro, reverter a injustiça que havia sido imposta àquela mulher idosa e, talvez, encontrar sua própria redenção. O primeiro passo foi reunir todas as provas que ele e seu advogado haviam encontrado. Documentos, registros de transações fraudulentas e até mesmo testemunhas, pessoas que tinham conhecimento da fraude que Arnaldo e outros poderosos haviam perpetuado. Era uma rede complexa, envolvendo políticos, empresários e até membros de sua própria família. Vicente sabia que expor isso não só abalaria a base de seu império, mas também o colocaria em risco. No entanto, ele não se permitia vacilar. Cada vez que se lembrava da expressão de Sebastiana, da dor em seus olhos, sentia um impulso incontrolável de fazer o que fosse necessário. Ela havia sofrido demais, e Vicente não poderia mais se esconder na segurança de sua fortuna. Ele precisava fazer o certo. Enquanto o advogado trabalhava para reunir mais provas, Vicente tomou uma atitude ousada. Ele decidiu se aproximar dos antigos vizinhos de Sebastiana, pessoas que talvez ainda se lembrassem dela e de sua família. A ideia era conseguir mais testemunhos sobre a história que ela havia contado e descobrir como tudo aquilo tinha acontecido. A partir daí, ele poderia montar o quebra-cabeça e ver até onde a fraude se estendia. Era um risco. Ele sabia que muitas dessas pessoas poderiam estar envolvidas no esquema, mas a cada passo que dava, Vicente sentia que estava mais perto de algo grande. Não se tratava mais de justiça para Sebastiana, mas de uma missão pessoal para destruir as mentiras que tinham dominado sua vida por tanto tempo. Naquela tarde, Vicente se dirigiu até o bairro onde Sebastiana havia vivido antes de perder sua casa.
O local estava distante da sua mansão luxuosa na Praia do Canto. Era uma região mais simples de Vitória, onde as casas eram pequenas e o comércio local tinha um ar humilde. Mas o que mais impressionou Vicente foi o contraste entre aquele lugar e a vida de luxo que ele tinha agora. Ele nunca imaginara como Sebastiana e sua família haviam vivido antes de tudo desmoronar. Ao chegar à casa onde Sebastiana havia morado, Vicente ficou em silêncio, observando o prédio antigo e sem vida. A fachada estava deteriorada, e as janelas quebradas eram um reflexo do sofrimento daquela mulher. Ele bateu à porta, e uma mulher idosa atendeu. Com um sorriso hesitante, ela o convidou a entrar. "Você é o Sr. Nogueira, não é?" ela perguntou, olhando para ele com um olhar curioso, mas sem desconfiança. Vicente acenou com a cabeça. "Sim, sou Vicente Nogueira. Estou buscando mais informações sobre o passado da dona Sebastiana. Ela me contou algumas coisas, e eu gostaria de entender melhor a história." A mulher parecia hesitar por um momento, mas então sentou-se em uma cadeira de madeira velha e começou a falar, com uma voz fraca, mas firme. "Eu me lembro dela", disse a senhora, com os olhos perdidos na memória. "Ela e o marido eram bons, trabalhadores. Mas, depois que o Arnaldo Nogueira e os outros apareceram, tudo mudou. A casa foi tomada por uma dívida que ninguém sabia de onde vinha, e o marido dela desapareceu de uma hora para outra. Eles tinham uma vida boa, até aquele momento." Vicente escutou cada palavra com atenção, a dor da mulher refletida em cada frase que ela dizia. A cada palavra, o peso da responsabilidade aumentava. A fraude, a mentira que seu pai e outros haviam criado, parecia ainda mais real. E o pior, ele tinha sido cúmplice sem saber, se beneficiando de algo que estava manchado desde o começo. "Você sabe o que aconteceu com o marido dela?" Vicente perguntou, sua voz quase inaudível. A mulher olhou para ele com tristeza. "Nunca soubemos o que aconteceu com ele. Ele desapareceu. Só a Sebastiana ficou, com as dívidas e sem saber o que fazer. Eu acho que ela sempre soube que alguém havia armado para ela, mas nunca teve como provar." Vicente sentiu um calafrio. Tudo começava a fazer sentido. A história de Sebastiana, o desaparecimento de seu marido, a fraude imobiliária. Tudo estava entrelaçado, e ele não podia mais se esconder da verdade. Ele não podia continuar vivendo em uma mentira. A visita à casa de Sebastiana foi o estupim. Quando Vicente voltou para sua mansão, seu corpo estava cansado, mas sua mente estava mais alerta do que nunca. Ele sabia que estava prestes a abrir uma porta que jamais poderia ser fechada, e que, a partir daquele momento, sua vida mudaria para sempre. Naquela noite, ele se sentou diante de uma mesa cheia de papéis e provas que seu advogado havia reunido. Cada documento parecia ter um peso maior do que o anterior. Ele estava pronto para agir, mas sabia que não seria fácil. A rede de corrupção era imensa, e muitos dos envolvidos eram poderosos demais para serem derrubados sem luta. "Eu não posso mais viver com isso", murmurou para si mesmo. "Eu não posso deixar que a verdade continue escondida." Vicente olhou para a janela, o horizonte da cidade diante de seus olhos. Ele sabia que tinha apenas uma chance de corrigir os erros do passado, de fazer o que era certo. Mas também sabia que essa chance poderia custar tudo o que ele tinha conquistado até então. A verdade estava prestes a ser revelada, e Vicente estava pronto para enfrentá-la, não importa o custo. O sol já começava a se pôr no horizonte de Vitória, tingindo o céu de uma tonalidade alaranjada que refletia nos prédios de luxo e nas águas calmas da Praia do Canto. No entanto, para Vicente Nogueira, aquele entardecer não trazia a tranquilidade que costumava acompanhar seus dias. Desde que decidirá tomar as rédeas da situação e buscar a verdade sobre o passado de sua família, a sensação de inquietação não o deixava por um segundo. Ele sabia que estava prestes a colocar em risco tudo o que havia construído. O império de sua família, a reputação conquistada com tanto esforço, a vida luxuosa que ele levava, tudo isso poderia desmoronar com uma simples decisão. O advogado de Vicente, Carlos, havia sido claro em suas orientações. Expor a fraude imobiliária e as conexões com a corrupção política era uma jogada perigosa, e ele deveria se preparar para as consequências. Carlos, que havia se tornado seu aliado nos últimos dias,
Mostrou-lhe os documentos que comprovavam a fraude e a manipulação que Arnaldo Nogueira, seu pai, e outros empresários haviam feito para tomar propriedades de famílias humildes como a de Sebastiana. O impacto das evidências era inegável, mas as implicações para Vicente e sua família seriam profundas. Eu sei que é arriscado, Vicente, Carlos dissera em uma de suas reuniões. Mas a verdade precisa ser revelada. E você não pode mais viver com essa dúvida. A única coisa que posso garantir é que, ao fazer isso, você estará fazendo certo, mesmo que isso custe a sua fortuna e sua posição na sociedade. Vicente se lembrava bem dessas palavras. Eles estavam em seu escritório, rodeados por papéis e pastas. Ele havia olhado para os documentos em silêncio, sentindo o peso do que estava por vir. Ele não sabia se seria capaz de suportar as repercussões da escolha que estava prestes a fazer. Eu não sei o que fazer, Vicente murmurou, deixando as mãos sobre a mesa, olhando para os documentos. O que mais posso perder? Já perdi a confiança em tudo. Carlos o olhou com compaixão. Às vezes, é preciso perder para ganhar o que realmente importa, Vicente. E o que realmente importa agora não é o que você tem, mas o que você fará com a verdade. As palavras de Carlos ecoaram na mente de Vicente enquanto ele deixava o escritório. Ele sabia que não poderia mais fugir. Seu pai, que sempre foi uma figura de admiração e respeito para ele, estava envolvido em algo monstruoso. Algo que ele não podia ignorar. Naquela noite, Vicente foi dormir mais cedo do que o habitual, sentindo-se mentalmente exausto. Ele sabia que o que viria a seguir seria um caminho sem volta, mas a ideia de ajudar Sebastiana e corrigir o erro de sua família ainda o mantinha firme. No dia seguinte, ele acordou determinado. Ele se dirigiu até a casa de Sebastiana, como havia prometido, para informá-la de que tomaria medidas legais contra os responsáveis pela fraude que havia destruído sua vida. Quando chegou lá, ela o recebeu com um sorriso triste, como se já soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Vicente, você está aqui novamente. O que você descobriu? Ela perguntou, seus olhos esperançosos, mas com a mesma tristeza que acompanhava sua vida nos últimos anos. Eu descobri algo que vai mudar tudo, Dona Sebastiana, disse Vicente, sentando-se na cadeira diante dela. Ele fez uma pausa, sentindo o peso das palavras que estava prestes a dizer. Vou expor a fraude. Vou processar todos os envolvidos, e vou lutar para que a verdade seja revelada. O rosto de Sebastiana se iluminou com uma expressão de alívio e gratidão. Você faria isso por mim? Ela perguntou, com a voz embargada pela emoção. Eu não sei o que dizer, Vicente. Eu nunca imaginei que alguém faria isso por mim. A vida foi tão dura, e por tanto tempo, eu apenas esperei por algo que nunca veio. Vicente sentiu uma onda de compaixão por ela. Ele sabia que o que estava fazendo poderia custar-lhe muito, mas não estava mais disposto a viver na mentira. Ele queria dar a Sebastiana a chance de finalmente encontrar paz. Eu vou fazer o que for preciso, Dona Sebastiana. E farei isso porque é o certo. Seu sofrimento não será em vão. Após a conversa, Vicente se despediu de Sebastiana e retornou à sua mansão. Ele sabia que, naquele momento, não havia mais espaço para hesitação. No dia seguinte, com o apoio de Carlos, ele formalizou o processo judicial contra os envolvidos na fraude, incluindo seu próprio pai, Arnaldo Nogueira. A notícia de que um Nogueira estava processando outros membros influentes da sociedade se espalhou rapidamente. A imprensa começou a cobrir o caso, e a reação do público foi imediata. Muitos questionaram a motivação de Vicente, enquanto outros expressaram apoio a Sebastiana, a mulher que havia perdido sua casa e sua dignidade. O nome Nogueira, que sempre foi sinônimo de poder e sucesso, agora estava marcado pela vergonha. Enquanto Vicente assistia à cobertura da mídia, ele percebeu algo. Não era só a sua vida que estava sendo jogada no fogo. A exposição da fraude trazia consigo um turbilhão de reações, e ele tinha que estar preparado para o que viria a seguir. As alianças começaram a se enfraquecer, e ele sentiu a pressão crescente à medida que as semanas se passavam. Sabia que estava prestes a ser atacado de todas as frentes, desde o mundo dos negócios até os membros de sua própria família. Em um dos encontros com o advogado, Vicente perguntou com firmeza, Carlos, o que vai acontecer com a nossa família se isso continuar? Será que posso realmente sobreviver a isso?
Carlos o olhou com seriedade. Não há como prever, Vicente. Mas o que posso garantir é que, se você continuar no caminho da verdade, o que vier, virá. E você terá que estar pronto para enfrentar as consequências. Vicente respirou fundo e se levantou da cadeira. Estou pronto, disse, com a voz firme. Já não há mais volta. O processo estava em andamento, e a verdade começava a surgir das sombras. A luta pela justiça de Sebastiana havia se tornado sua própria batalha, uma batalha contra os fantasmas do passado que agora o perseguiam a cada passo. Ele sabia que a estrada à frente seria difícil, mas ele já não estava mais disposto a recuar. A verdade precisava ser revelada, não importa o preço. Os dias após a decisão de Vicente de expor a fraude imobiliária e a corrupção envolvendo sua família estavam longe de ser tranquilos. De fato, ele sentia que, a cada momento, estava mais distante da vida que conhecera até então. A pressão era imensa, e o peso da escolha que fizera parecia aumentar a cada novo desafio que surgia em seu caminho. O império que ele havia construído com tanto esforço estava ameaçado, e a possibilidade de perder tudo, desde os shoppings que possuía até sua própria reputação, parecia mais real do que nunca. A primeira grande consequência veio quando ele recebeu uma notificação da empresa que geria seus investimentos. O Conselho Administrativo, composto por alguns dos empresários mais poderosos do país, estava exigindo uma reunião urgente. Vicente sabia o que isso significava. Ele já havia sido chamado para várias reuniões antes, mas essa tinha um tom diferente. Era a primeira vez que sua decisão de processar os responsáveis pela fraude imobiliária havia se tornado um problema para os negócios da família. Na manhã da reunião, Vicente entrou no salão de conferências do edifício com um peso no peito. Ele já sabia que muitas das pessoas com quem tinha relações de longa data estariam ali. Entre elas, estavam executivos de sua própria empresa, um velho amigo de seu pai e alguns investidores influentes que sempre confiaram nele. No entanto, o que ele não sabia era a extensão da pressão que ele teria de enfrentar. Vicente, nós precisamos conversar, disse Luiz, um dos membros do conselho, antes mesmo de ele se sentar. A expressão de Luiz era grave, seus olhos refletiam uma preocupação que Vicente não via desde a morte de sua mãe. O que você está fazendo é colocar todos nós em risco. A exposição dessa fraude está comprometendo nossa posição no mercado e nos tornando vulneráveis a uma série de ataques legais. E não estamos falando de pequenos investidores, estamos falando de pessoas muito poderosas que, agora, têm interesse em ver você cair. Vicente sentiu o golpe das palavras, mas manteve a postura firme. Ele sabia que não seria fácil, mas já não tinha mais medo. Eu estou fazendo o que é certo. Não posso ficar aqui sentado, vendo o que minha família fez com outras pessoas e continuar a construir esse império sobre mentiras. O que aconteceu com Sebastiana e outras famílias foi um crime. E eu não posso mais fazer de conta que não sei. A sala ficou em silêncio. Os membros do conselho olhavam uns para os outros, avaliando a gravidade da situação. A tensão era palpável, e Vicente sentia que estava sendo julgado, não apenas pelo que havia feito, mas também pelo que representava. Ele era um Nogueira, e seu nome tinha um peso considerável. Você não entende, Vicente, disse Ana, uma das investidoras mais influentes, sua voz cortante como uma faca. Você está quebrando um código que todos nós seguimos. Se você abrir essa caixa de Pandora, tudo que conseguimos construir juntos vai desmoronar. E você vai perder mais do que apenas a sua empresa. Vai perder tudo. Aquelas palavras pairaram no ar. A empresa, os shoppings, os investimentos, tudo que Vicente havia construído ao longo de sua vida estava, de fato, em risco. Ele sabia que as palavras de Ana eram verdadeiras. Se a fraude fosse exposta de forma pública, todos os envolvidos sofreriam as consequências. Mas isso não era mais uma opção para Vicente. Ele não podia mais ignorar a dor que tantas famílias haviam sofrido, inclusive a de Sebastiana. Ele não poderia mais seguir em frente com sua vida de luxo, enquanto outras pessoas pagavam o preço pela ganância de seu próprio pai. Eu não estou disposto a ceder. A verdade precisa vir à tona, disse Vicente, com firmeza. E se isso significar perder tudo o que eu conquistei, então que seja. Eu preciso fazer isso. O silêncio na sala se estendeu por mais alguns momentos, até que Luiz, com um suspiro resignado,
quebrou o gelo. Então, você está disposto a ir até o fim, sem se importar com as consequências? Sim, respondeu Vicente, sem hesitar. O conselho se desfez, e apesar de todas as tensões, Vicente sabia que não podia recuar. Ele estava ciente das repercussões de sua decisão, mas a verdade já estava sendo espalhada, e ele não tinha mais controle sobre o que viria a seguir. Naquela mesma noite, uma nova reviravolta tomou conta dos noticiários. As investigações sobre a fraude imobiliária haviam se intensificado e, pela primeira vez, o nome de Arnaldo Nogueira foi mencionado publicamente. A repercussão foi instantânea. Vicente observava pela televisão enquanto a mídia, que antes o elogiava como um grande empresário, agora o tratava com desconfiança. Filho de Arnaldo Nogueira está envolvido em escândalo de fraude imobiliária, dizia a manchete de um dos jornais de maior circulação. O peso de ser associado ao nome de seu pai e a corrupção política que ele descobriu foi devastador. Vicente sentia como se estivesse vendo sua vida desmoronar diante dos seus olhos. As perguntas eram incessantes. Ele era visto como um traidor, um homem que havia virado as costas para seu próprio sangue. No entanto, o que ele não podia negar era que estava fazendo o que achava ser certo. No meio de tudo isso, Sebastiana continuava sua vida no pequeno apartamento que Vicente lhe arrumara. Ela o procurava de vez em quando, agradecendo-lhe pelas pequenas vitórias. Sua gratidão era sincera, mas Vicente sentia que ela sabia o que ele estava passando. O peso das escolhas dele, a pressão de sua própria família e a sociedade, eram desafios que ele nunca imaginou enfrentar. Uma noite, enquanto refletia sobre o caos que havia se tornado sua vida, Vicente recebeu uma mensagem de seu pai. Arnaldo Nogueira, sempre tão distante, agora queria falar com ele. A mensagem dizia: "Precisamos conversar, filho. Eu sei que você está fazendo o que acredita ser certo, mas existe muito mais envolvido nisso do que você imagina. Quero que saiba que você está mexendo com algo muito maior do que nós dois." Vicente sabia que o momento que se aproximava seria decisivo. "Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado." Agora sim, vamos para a história. Ele estava prestes a enfrentar não apenas a verdade sobre o passado, mas também as consequências de suas escolhas. Arnaldo queria uma conversa, mas Vicente já sabia o que isso significava. Seu pai queria manipulá-lo, como sempre fizera. Mas, dessa vez, Vicente não estava mais disposto a ceder. Ele respirou fundo, sentiu a pressão em seu peito e então, sem hesitar, respondeu: "Estamos diante de um novo capítulo, pai. E esse é um capítulo que não posso mais ignorar." A verdade estava sendo revelada, e Vicente sabia que nada seria como antes. Vicente sabia que a conversa com seu pai seria inevitável. Mas, ao contrário das outras vezes, onde ele se submeteria à autoridade e manipulação de Arnaldo, algo dentro de si havia mudado. Ele não estava mais disposto a ouvir as promessas vazias ou justificar os erros de uma geração que se beneficiou da dor alheia. Aquela conversa, ele sabia, não seria apenas sobre negócios, nem sobre a empresa ou o império que Arnaldo construíra. Seria, em última instância, sobre justiça, redenção e o que Vicente escolheria fazer com o legado de seu pai. O encontro foi marcado para o final daquela tarde, na antiga mansão de Arnaldo, um local imponente que refletia não só o poder, mas também a arrogância de quem o possuía. Quando Vicente entrou na casa, sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Aquelas paredes eram testemunhas do que ele agora considerava um império de mentiras e desespero. O cheiro da madeira envelhecida, o mármore polido, as obras de arte caras. Tudo parecia estar ali apenas para esconder a podridão por trás de sua fachada de sucesso. Arnaldo estava sentado à mesa, em seu habitual terno escuro e expressão impassível, como se estivesse no comando de tudo. Ao ver Vicente, seus olhos não brilharam como antigamente, mas a frieza ainda era visível. O homem que ele admirava tanto na juventude agora parecia um estranho, alguém que não pertencia àquele mundo. "Você realmente acha que pode destruir tudo o que construímos?" Arnaldo perguntou, sua voz grave e autoritária. "Tudo o que fizemos foi pelo bem da nossa família, Vicente. Você está mexendo com forças que não entende." Vicente sentiu uma dor aguda no peito ao ouvir as palavras de seu pai. Aquela justificativa, mais uma vez,
tentava justificar os crimes cometidos sob o manto da proteção à família. Mas, agora, ele via as coisas com outros olhos. O império de Arnaldo, e de tantos outros empresários corruptos, era construído sobre as costas de famílias como a de Sebastiana, e ele não podia mais fechar os olhos para isso. Eu entendo muito bem, pai, respondeu Vicente, tentando manter a calma. Entendo que você sempre achou que o que fazia era para o bem da família, mas você não vê? Tudo isso, o que você chamou de construir um império, é um castelo de cartas. Uma fraude que destruiu tantas vidas. Eu não posso mais ser parte disso. Arnaldo riu, um riso abafado, quase irônico. Ele se levantou da cadeira e foi até a janela, observando o horizonte. Você acha que tem escolha, Vicente? A única escolha que você tem é manter o que é seu ou perder tudo. Você pode até achar que está fazendo a coisa certa, mas o mundo lá fora não vai te perdoar. As pessoas não vão entender. Elas nunca vão ver o que você fez por elas. Vão apenas lembrar de quem você é e do nome que carrega. Vicente sentiu um calafrio. A verdade que seu pai dizia, por mais cruel que fosse, o atingiu como um golpe. Ele sabia que o mundo não entenderia sua decisão. Não seria fácil expor a corrupção de sua própria família e destruir seu império. Mas, por dentro, ele estava certo de sua escolha. Ele havia começado algo que não podia mais parar, independentemente do que Arnaldo ou qualquer outra pessoa pensasse. Eu não quero o que é seu, pai, disse Vicente, as palavras saindo com um peso inesperado. Eu só quero a verdade. E, se isso significar perder tudo o que construímos, então que seja. Eu sei que não posso mudar o que você fez, mas posso mudar o meu caminho. E, mais importante, posso corrigir o que você fez de errado. O silêncio tomou conta da sala. Arnaldo, ainda de costas para o filho, pareceu absorver aquelas palavras. Mas, ao virar-se, havia uma expressão de desprezo misturado com algo que Vicente não conseguia identificar. Você não entende, Vicente. Você é fraco. Você sempre foi fraco. O mundo real vai devorar você. Você vai se arrepender de tudo isso. Vicente permaneceu em pé, sua postura desafiadora. Talvez eu seja fraco, pai. Mas prefiro ser fraco e dormir à noite com a consciência tranquila do que ser forte e carregar a culpa de uma vida inteira de mentiras. Arnaldo balançou a cabeça, como se estivesse vendo seu filho pela primeira vez, de uma maneira que nunca tinha imaginado antes. Aquele olhar de desprezo transformou-se em algo mais sombrio, algo que Vicente não sabia como interpretar. Mas, antes que qualquer palavra fosse dita, a porta da sala se abriu, interrompendo o confronto. Era a secretária de Arnaldo, com um olhar nervoso. Senhor Nogueira, tem algo importante acontecendo no escritório. Precisamos que o senhor venha imediatamente. Arnaldo parecia irritado, mas não hesitou. Ele olhou para Vicente, mais uma vez, como se estivesse tentando encontrar algum vestígio do homem que ele conhecia. Isso não acabou, Vicente. Não é assim que as coisas funcionam. O jogo que você está jogando tem consequências. Vicente não respondeu. Ele sabia que a conversa estava longe de ser concluída. Mas, naquele momento, havia algo em seu coração que o impulsionava para frente, algo que lhe dizia que ele estava fazendo o que precisava fazer. Quando Arnaldo saiu da sala, Vicente ficou sozinho, refletindo sobre tudo o que acabará de acontecer. Seu pai o ameaçara, mas também lhe havia dado algo muito mais importante, a confirmação de que ele estava no caminho certo. Arnaldo Nogueira, com toda sua arrogância e poder, estava começando a perder o controle. O império que Arnaldo havia criado estava ruindo. E Vicente sabia que, em breve, ele enfrentaria não apenas as consequências de suas próprias escolhas, mas também a força do homem que o tinha criado. Mas, ao olhar para o espelho da sala, ele se viu pela primeira vez não como filho de um homem poderoso, mas como alguém que estava escrevendo sua própria história. Era a hora de continuar a luta, e nada poderia detê-lo. O silêncio na casa de Arnaldo parecia mais denso do que nunca. Quando a porta se fechou atrás de seu pai, Vicente ficou parado por alguns momentos, absorvendo as palavras que trocara com ele. Algo dentro de si dizia que aquele confronto não havia sido apenas um desabafo, mas uma espécie de ponto de virada. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma após aquele encontro.
As escolhas feitas ali, naquele momento, moldariam o futuro dele de maneiras que ele ainda não conseguia compreender totalmente. Vicente passou a mão pela testa, sentindo a tensão. Olhou para o relógio em sua mesa e percebeu que já era tarde. O dia havia se arrastado como um interminável pesadelo, e ele estava exausto, tanto física quanto emocionalmente. Aquele confronto com seu pai o deixará com uma sensação de vazio no peito. Não sabia o que seria da sua vida a partir dali, mas uma coisa estava clara: ele precisava agir rápido. O segredo estava fora do alcance da sua família, e agora não havia mais volta. Naquela mesma noite, enquanto ainda refletia sobre tudo o que acontecerá, Vicente recebeu uma ligação inesperada. Era de Sebastiana, a idosa que, por ironia do destino, havia surgido em sua vida de uma maneira tão surpreendente. A senhora parecia um pouco mais tranquila do que da última vez, mas ainda assim, havia algo em sua voz que indicava uma certa apreensão. "Vicente", disse ela, "preciso conversar com você. Algo não está certo. Tem algo que eu preciso te contar. Algo muito mais profundo do que você imagina." O coração de Vicente bateu mais rápido. Ele havia ajudado Sebastiana a encontrar um lugar seguro, garantido que ela tivesse apoio financeiro, e ainda assim, algo inquietava. Talvez fosse a sensação de que a história dela estava longe de ser concluída, ou talvez fosse a consciência de que ainda havia muito mais a ser revelado sobre os erros de seu pai. Por algum motivo, ele sentia que a história de Sebastiana tinha algo a ver com o futuro dele, com o caminho que ele estava agora decidido a seguir. "Eu vou até aí agora", respondeu Vicente, sem hesitar. Ele sabia que era uma noite crucial e que, se queria continuar avançando, precisaria enfrentar a verdade por completo. Não podia mais se esconder atrás da sombra da sua família ou da vida luxuosa que havia construído até aquele momento. Precisava ouvir tudo o que Sebastiana tinha a dizer. Talvez ela fosse a chave para dar o próximo passo. Ao chegar ao apartamento de Sebastiana, Vicente foi recebido com um olhar intenso e cansado. A senhora estava sentada na poltrona, com os olhos vidrados, como se estivesse imersa em um mar de lembranças dolorosas. Ele percebeu que ela havia envelhecido mais ainda nas últimas semanas, talvez devido ao peso de suas próprias revelações. "Você me chamou para contar algo", disse Vicente, com a voz mais suave do que o habitual. Ele sabia que aquela conversa seria delicada, então tentou manter uma postura tranquila. "O que aconteceu? O que você tem a me dizer?" Sebastiana respirou profundamente antes de falar. Ela olhou para a janela, como se tentasse encontrar as palavras certas em um passado distante. Finalmente, ela se virou para Vicente e, com um suspiro pesado, disse: "Eu sei o que aconteceu com seu pai, Vicente. E sei o que ele fez com a minha família. Mas não foi apenas ele. Havia mais gente envolvida. O que você está tentando descobrir não é só sobre o que o seu pai fez, mas o que todos fizeram juntos." Vicente congelou. Seu corpo ficou rígido, a tensão tomou conta de cada músculo. O que Sebastiana queria dizer? Ele já sabia que seu pai estava envolvido em algo obscuro, mas agora parecia que havia mais do que ele imaginava. Ele não estava apenas enfrentando os erros de Arnaldo, mas o peso de um sistema corrupto que parecia ter enredado todos à sua volta. "Eu sempre soube que havia algo errado", continuou Sebastiana, a voz embargada pela emoção. "Quando seu pai e os outros empresários começaram a tomar o controle de tudo, começaram a agir como se o mundo fosse deles. Eles nunca ligaram para as consequências, Vicente. Eles não se importavam com as pessoas, só com o poder. E, no meio de tudo isso, minha família foi destruída." O coração de Vicente se apertou. Ele sabia que estava em uma encruzilhada, que a verdade que estava sendo revelada ali seria mais difícil de aceitar do que qualquer coisa que ele já tivesse enfrentado. Mas o que ele não sabia era que a história de Sebastiana era apenas a ponta do iceberg. Havia uma rede ainda maior, envolvendo não apenas seu pai, mas outros poderosos, políticos, empresários e pessoas que, até então, ele acreditava serem confiáveis. "Você não sabe tudo o que aconteceu. Aquele esquema de fraude imobiliária não foi apenas uma fraude. Foi um plano bem orquestrado para destruir vidas e enriquecer. Seu pai não estava sozinho nisso. E quem estava com ele, Vicente, não tem mais interesse em deixar você viver em paz. Eles querem que você se cale, que você mantenha a boca fechada."
O ar parecia mais pesado. Cada palavra de Sebastiana parecia pesar como uma rocha sobre os ombros de Vicente. Ele havia se tornado parte de algo muito maior do que imaginava, e agora ele se via diante de uma escolha ainda mais difícil. Poderia ele, de fato, expor toda a corrupção que havia sido enraizada não só em sua família, mas em toda a sociedade ao seu redor? Sebastiana pegou uma pasta debaixo da mesa e a entregou a Vicente. Ele a abriu, e o que viu lá dentro o deixou em choque. Documentos, fotos, registros que comprovavam não apenas a fraude imobiliária, mas também o envolvimento de figuras políticas poderosas no esquema. Aquilo não era só um problema de família. Era um escândalo que poderia destruir o país. Isso não pode sair daqui, Vicente, ela disse com firmeza. Você precisa decidir o que fazer com isso. Mas eu te avisei, há muita gente poderosa envolvida. Eles farão de tudo para calar você. As palavras de Sebastiana ficaram ecoando na mente de Vicente. Ele sabia que o risco de expor a verdade era imenso. Mas a única certeza que ele tinha era de que não poderia mais viver com os olhos fechados. O peso da verdade agora era seu, e ele precisaria agir. O império do pai estava prestes a desmoronar, e Vicente sabia que ele teria que decidir, permanecer em silêncio ou lutar pela justiça. Com a pasta em mãos, ele deixou o apartamento de Sebastiana com um novo fardo. Não havia mais volta. A verdade agora estava nas suas mãos. Vicente caminhava lentamente pela calçada, com a pasta contendo as provas nas mãos, mas o peso no coração era muito maior do que qualquer documento que ele carregava. Ele sentia como se estivesse carregando uma bomba relógio. A verdade, que até então parecia distante e quase inacreditável, agora estava em suas mãos de forma crua e inegável. Ele não sabia por onde começar ou como reagir diante de tudo aquilo. Enquanto o vento frio da noite batia em seu rosto, Vicente pensava em como sua vida mudará desde o primeiro encontro com Sebastiana. Ele, que até então era um empresário milionário, vivendo em uma luxuosa mansão, agora se via preso em uma teia de corrupção, mentiras e fraudes que envolviam não só seu pai, mas outros poderosos com os quais ele nunca imaginara que estivesse associado. Cada passo que dava parecia mais distante do homem que ele já fora. Aquele homem que confiava em sua riqueza, que acreditava que o sucesso era apenas o reflexo do seu esforço, agora se via diante de uma escolha que o transformaria para sempre. Mas o que mais o atormentava não era o futuro incerto. O que mais o incomodava era o quanto ele estava envolvido nesse sistema. Embora a fraude imobiliária fosse algo do passado, ele sabia que sua família ainda estava profundamente enraizada nesse jogo sujo. O pai de Vicente, Arnaldo Nogueira, não estava sozinho nessa história. Ele se lembrou das palavras de Sebastiana: eles farão de tudo para calar você. O que isso significava para ele? Estaria ele realmente preparado para enfrentar o poder daqueles que controlavam tudo, até mesmo a verdade? Chegando em sua casa, Vicente entrou e sentou-se no escritório, a pasta aberta diante de seus olhos. Ele havia conseguido pegar todos os registros, as fotos e os documentos que Sebastiana lhe entregará, mas a profundidade daquela verdade ainda o deixava atônito. Ali, em frente a ele, estava o começo do fim de sua família. Ou seria o começo de sua própria redenção? Vicente pegou o telefone e ligou para o advogado que o ajudara anteriormente a encontrar os documentos sobre a fraude imobiliária. Quando o advogado atendeu, ele não demorou em falar. Carlos, eu preciso de sua ajuda. Agora. Carlos, do outro lado da linha, ouviu atentamente as palavras de Vicente. Ele sabia que aquilo não era algo trivial, mas a gravidade do que ele estava prestes a ouvir o fez ficar em silêncio por alguns segundos. Quando finalmente falou, sua voz estava grave. Vicente, o que você tem aí é muito mais do que um simples caso de fraude. Isso pode destruir vidas. Você tem certeza de que está pronto para ir até o fim com isso? Não se esqueça de que há muita gente poderosa envolvida nesse esquema. Pessoas com muito mais poder do que você imagina. Aquelas palavras pesaram sobre Vicente como uma tonelada de tijolos. Ele olhou para a pasta mais uma vez, suas mãos tremendo. O que ele faria agora? Desistir de tudo seria a escolha mais fácil, mas seria essa a escolha correta? A justiça não poderia ser ignorada, principalmente quando ele sabia que o que havia acontecido com Sebastiana e sua família era apenas um reflexo de algo muito maior e mais sombrio. Carlos, eu não tenho mais escolha.
Vou lutar contra isso. A verdade precisa vir à tona. Não posso mais viver com isso em segredo. Carlos suspirou do outro lado da linha. Entendido, Vicente. Mas saiba que, se você fizer isso, não haverá volta. Estarei ao seu lado, mas você precisa estar preparado para o que virá. Vicente desligou o telefone e ficou olhando para a pasta, pensando em tudo o que havia acontecido até ali. Ele havia começado sua jornada como um homem de negócios, um empresário de sucesso. Agora, ele estava prestes a se tornar algo muito mais importante, um defensor da verdade. Mas, como ele sabia muito bem, a verdade tem um preço. E o preço dessa verdade poderia ser mais alto do que ele estava disposto a pagar. No dia seguinte, Vicente reuniu um time de jornalistas e ativistas, todos comprometidos com a transparência e a justiça. Ele sabia que não poderia fazer isso sozinho, e que precisaria de aliados para expor todo o esquema que havia dominado sua vida e a de tantas outras pessoas. O plano era claro: ele iria expor o que havia acontecido e, com isso, dar início a uma investigação que poderia envolver até mesmo a Polícia Federal. Não seria fácil. Ele sabia que enfrentaria resistência, e muita, mas ele não estava mais disposto a se curvar ao medo ou ao poder daqueles que manipulavam o sistema. Os jornalistas estavam impressionados com o conteúdo da pasta. As fotos, os documentos e os registros de transações fraudulentas eram suficientes para derrubar um império de corrupção. No entanto, todos sabiam que, enquanto a verdade estava ali, em suas mãos, as consequências dessa revelação poderiam ser devastadoras. Vicente estava colocando tudo o que havia conquistado em risco, e para muitas pessoas, aquilo poderia significar o fim de suas carreiras e até mesmo de suas vidas. O processo para divulgar as informações começou de forma meticulosa. Era preciso garantir que tudo fosse feito da maneira mais cuidadosa possível. Cada documento foi analisado, cada informação verificada. Não havia margem para erros, porque qualquer deslize poderia ser usado contra ele. Durante esse período, Vicente se isolou do mundo, mergulhando completamente na tarefa de expor a verdade. A pressão era imensa, mas ele sabia que não podia desistir. À medida que os dias passavam, a sensação de que ele estava chegando mais perto de algo maior se intensificava. Vicente sentia que estava tomando controle da situação, mas ao mesmo tempo, sabia que o poder de seu pai e das pessoas envolvidas na fraude poderia ameaçar tudo o que ele estava construindo. Ele precisava agir rapidamente, antes que aqueles que quisessem impedi-lo tomassem uma atitude mais drástica. Era uma guerra silenciosa, mas Vicente estava disposto a lutar até o fim. Os dias se arrastavam e a pressão sobre Vicente só aumentava. Cada momento era uma batalha contra o tempo, uma corrida contra o sistema que, com a força de suas engrenagens, começava a reagir ao despertar da verdade. Ele sabia que a história que estava prestes a contar poderia mudar o curso de sua vida e, mais importante, o de outras pessoas. Porém, quanto mais ele avançava na exposição da fraude, mais perigosa se tornava sua posição. Aos poucos, a ideia de confronto se tornava inevitável. Mas Vicente não conseguia mais se convencer de que poderia simplesmente voltar atrás. Ele sentia que, de alguma forma, estava fazendo o que deveria ser feito. Não era apenas uma questão de justiça por si só, mas de se redimir com algo que havia sido ignorado por tanto tempo. A mentira que havia fundado sua fortuna estava finalmente sendo desenterrada, e agora, ele tinha a chance de corrigir a história de sua própria vida. No entanto, a verdade tem um preço, e Vicente logo perceberia que esse preço não se limitava à perda de amigos e aliados. Ele começaria a perceber que pessoas de seu círculo próximo estavam agindo de forma estranha. Seu advogado Carlos, que inicialmente o apoiara com tanto entusiasmo, se tornava cada vez mais evasivo em suas respostas. Seus telefonemas e mensagens estavam demorando mais para serem retornados. As reuniões, que antes eram rápidas e diretas, agora eram repletas de silêncios desconfortáveis. Numa manhã fria, Vicente recebeu uma ligação de Carlos. Ele parecia nervoso, mais do que o normal. Vicente, você tem que parar com isso. Não há mais como voltar atrás. Já é tarde demais. Aquelas palavras ecoaram na mente de Vicente, que já começava a sentir o peso do que estava fazendo. Ele sabia que estava entrando em águas perigosas, mas o que mais poderia fazer? Ele não podia se calar agora, não quando tantas vidas haviam sido prejudicadas por causa dos erros do passado.
Ele não podia deixar que a história continuasse a ser escrita pelas mãos dos poderosos. Eu não posso parar, Carlos. Não posso mais viver com isso. As pessoas precisam saber a verdade, e eu vou garantir que elas saibam, respondeu Vicente, com firmeza. Você não entende, Vicente. Eles não vão deixar você viver para contar essa história. Eu estou te avisando. Tem coisas que é melhor não saber. Você está colocando todos ao seu redor em perigo, e essa não é uma guerra que você vai ganhar. A linha foi cortada abruptamente. Vicente, agora completamente isolado, teve que confiar em suas próprias decisões. Ele sabia que não tinha mais tempo a perder. O que vinha pela frente seria ainda mais complicado, mas ele já estava comprometido com sua missão. Naquela noite, ele teve um encontro decisivo com Sebastiana. Eles se encontraram na casa dela, que ficava num bairro afastado da cidade. A mulher de 76 anos, com os cabelos brancos e o olhar firme, parecia mais tranquila do que nunca, embora a tensão no ar fosse palpável. Você está pronto para enfrentar o que vem pela frente? Perguntou Sebastiana, sua voz suave, mas cheia de uma sabedoria adquirida com anos de sofrimento. Eu não sei se estou pronto, Sebastiana, mas não posso mais viver com essa culpa. Eu preciso fazer o que é certo. A resposta de Vicente soou mais convicta do que ele imaginava. Sebastiana olhou para ele com um olhar que misturava pena e compreensão. Eu sei o que você está sentindo, Vicente. Mas você já não é mais o mesmo homem. Esse caminho vai mudar você de uma maneira que você não pode prever. O sistema que você está enfrentando não é só corrupto, ele é cruel, e vai lutar de todas as formas para manter suas mentiras. Ele respirou fundo, tentando entender a gravidade do que ela dizia. Mas não havia mais dúvida. Ele havia dado o primeiro passo, e agora não podia mais voltar atrás. Naquele momento, enquanto se preparavam para expor as informações sobre o esquema de fraude, Vicente começou a perceber algo assustador. Ele não era mais o único a ser perseguido. As ameaças começaram a se intensificar. Seu celular foi hackeado, e ele passou a receber ligações misteriosas e mensagens anônimas, sempre ameaçando a sua família, seus negócios e, principalmente, a própria vida. Não era mais uma simples questão de poder, era uma guerra de sobrevivência. Com a ajuda de uma jornalista investigativa que havia se tornado sua aliada, Vicente conseguiu montar um plano para levar a público as evidências da fraude. A ideia era divulgar os documentos na internet, em sites confiáveis e com uma grande audiência. Mas ele sabia que isso significava jogar tudo para o alto, colocar sua vida e sua carreira em risco, e desafiar os maiores nomes da política e dos negócios. Sabia que, ao fazer isso, não só perderia sua fortuna, mas também se tornaria alvo de um sistema ainda mais sombrio e implacável. A publicação estava marcada. Ele sabia que, ao apertar o botão de enviar, sua vida tomaria um rumo irreversível. A exposição de seu próprio pai, Arnaldo Nogueira, seria o golpe final, a revelação do homem que ele sempre respeitou, mas que estava por trás de tantas mentiras. Vicente não tinha mais controle da situação. O futuro, agora, era incerto. Quando o momento chegou, ele estava em sua casa, diante do computador. A jornalista ao seu lado segurava seu celular, pronta para dar a confirmação de que tudo estava pronto. A pressão era palpável. Era a última chance para a justiça. O último fio de esperança para corrigir tudo o que havia dado errado. Com a mão trêmula, Vicente apertou o botão. A notícia estava publicada. O mundo agora saberia a verdade. Mas o que ele não imaginava era que, ao fazer isso, não só liberaria uma onda de reações, mas também abriria portas para algo muito maior. Algo que ele nunca poderia prever. A manhã seguinte foi pesada para Vicente. Ele ainda estava em choque. A revelação que ele tanto temia estava, finalmente, em plena exposição. Os documentos e as provas estavam espalhados por toda parte, em sites, jornais e programas de televisão. A história de fraude imobiliária que envolvia seu próprio pai, Arnaldo Nogueira, estava à vista de todos. A verdade, nua e crua, havia saído das sombras e ganhado luz. Mas enquanto os jornais e as redes sociais bombardeavam com a notícia, Vicente não sentia alívio. Pelo contrário, um vazio tomava conta de seu coração. Ele não estava mais certo do que sentia sobre o que havia feito. Ele havia exposto a verdade,
Mas o preço disso começava a ser claro demais para ignorar. Sua mansão, que antes era símbolo de poder e segurança, agora parecia um local de constantes ameaças. Vicente sabia que as repercussões seriam devastadoras, não apenas para ele, mas para todas as pessoas que estavam conectadas àquele império de mentiras. Aquelas mesmas pessoas que, durante anos, haviam se beneficiado da corrupção agora estavam se virando contra ele, procurando se distanciar o mais rápido possível, como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. Mas Sebastiana, que agora vivia em um apartamento confortável, sempre foi a voz de razão em meio a todo aquele caos. Ela o encontrava, todas as manhãs, no café da manhã, e tentava lhe oferecer conforto e compreensão. Sua presença era um alicerce em tempos de tanta turbulência. Você fez o que era certo, Vicente. Não importa o que aconteça agora. A verdade vai prevalecer, e você fez o que deveria ser feito, ela dizia, sempre com uma serenidade que ele admirava. Porém, o que Vicente mais temia parecia estar acontecendo. As ameaças aumentavam. Cada telefonema que ele recebia era mais ameaçador. Sua própria segurança foi colocada em risco. Sua vida, que antes parecia perfeitamente orquestrada, agora estava desmoronando diante de seus olhos. Mas, o pior, era ver sua família sendo arrastada para o olho do furacão. Ele sabia que suas escolhas afetavam a vida de todos ao seu redor, e agora os riscos estavam ficando insuportáveis. A polícia, que inicialmente parecia disposta a agir, estava começando a ceder diante da pressão política. O escândalo estava crescendo tão rápido que logo se tornou algo impossível de ignorar. Pessoas influentes começaram a proteger seus próprios interesses, pressionando para que o caso fosse minimizado. Mas a sociedade já não estava mais disposta a aceitar o silêncio. O público exigia justiça. Então, no auge do caos, uma notícia inesperada chegou. Arnaldo Nogueira, o homem que Vicente sempre respeitou, havia sido encontrado morto. As circunstâncias eram suspeitas, e havia uma sensação de que seu falecimento não era acidental. Muitos acreditavam que ele havia sido silenciado, talvez por aqueles que estavam tão envolvidos nas fraudes que agora pareciam estar se desintegrando. O impacto dessa revelação foi avassalador. Vicente não sabia o que sentir. Ele sempre acreditara que seu pai, apesar de todos os seus erros, era alguém a ser admirado. Mas agora, ele via que a confiança que tinha nele estava desfeita, e o legado de sua família estava manchado de uma forma irreversível. Sebastiana, que sempre se manteve distante das consequências que estavam afetando Vicente, lhe ofereceu mais uma vez palavras de sabedoria. Não se culpe, Vicente. Você não podia saber o que ele fazia. Você agora é dono da sua própria história. A culpa não é sua. Era difícil para Vicente aceitar aquelas palavras, mas ele sabia que tinha que seguir em frente. Ele não era mais o homem que construiu sua fortuna com base em mentiras. Ele agora tinha a chance de criar algo novo, algo real, algo que pudesse resgatar a dignidade que sua família havia perdido. No entanto, o futuro que se desenhava para Vicente não seria fácil. O sistema, agora, estava contra ele de uma forma que ele nunca imaginara. As batalhas legais começaram a se intensificar. Mas, com o apoio de Sebastiana e de alguns aliados inesperados, ele começou a lutar para resgatar sua honra. Ele sabia que, embora o caminho fosse longo e tortuoso, a luta pela verdade tinha que ser travada até o fim. A cada dia, Vicente tomava uma decisão de coração. Ele faria o que fosse necessário para que, um dia, ele e aqueles que ainda acreditavam nele, pudessem olhar para trás e saber que ele não apenas corrigiu os erros do passado, mas também encontrou seu próprio caminho para a redenção. Embora cicatrizes do que aconteceu nunca desaparecessem completamente, Vicente encontrou paz ao saber que, no final das contas, ele havia cumprido sua missão. A verdade prevaleceu, e a mentira que fundava sua fortuna foi finalmente desmantelada. A história de sua vida não seria mais apenas sobre riqueza, poder e status, mas sobre coragem, luta e a capacidade de recomeçar. Sebastiana, agora tranquila, o abraçou pela última vez. Você fez o que era certo, Vicente. Agora, a sua jornada é sua. Eu estou feliz por você. A verdade pode ter um preço alto, mas para Vicente, era um preço que ele estava finalmente disposto a pagar. A vida, afinal, é feita de escolhas. E ele havia feito a sua.
Se você chegou até o final, comente banheiro, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.